Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim. Sim, Isa. Bom, eu vou dar continuidade da fala do professor e eu vou trabalhar com dois itens, né, principalmente, que é a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. Os ODS fazem parte da Agenda 2030 e as contribuições nacionalmente determináveis entram no Acordo de Paris. Como que eu estruturei hoje para vocês? Eu vou falar da Agenda 2030, o que são os ODS, o que é o Acordo de Paris, o que são as NDCs, e aí eu peguei alguns pontos para a gente ter um debate. Então, assim, o que é a Agenda 2030? A Agenda 2030, o título, né, dela oficial, da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, ela vai ser uma agenda de desenvolvimento. E aqui eu trago para vocês até o texto, né, do artigo da Assembleia Geral da ONU, que faz a descrição dela. Então, ele fala, é uma agenda de abrangência e importância sem precedentes, ela vai ser aceita por todos os países, aplicável a todos eles, vai considerar as realidades diferentes de cada um, as capacidades e níveis de desenvolvimento da nação. Ela considera se uma nação é desenvolvida, se ela está em desenvolvimento, como que está esse grau de avanço dela na sociedade. Ela respeita todas as formas de política, então, se é uma democracia, se é, se é uma monarquia, e todas as prioridades nacionais. E os objetivos e metas que estão na Agenda 2030, eles são para todo mundo, é para todo mundo. Independente de onde você mora, independente de qual que é a sua comunidade, qual que é o seu gênero. E tudo que eles trazem, eles são considerados integrados e indivisíveis, e vão levar em consideração as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que é o lado social, ambiental e o econômico. O que tem a Agenda 2030? Do que ela é composta? Você tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas e mais de 241 indicadores até agora. 2020, né, marca, nós só temos 10 anos, né, para alcançar a Agenda 2030 e ainda assim a gente está tendo o desenvolvimento de novos indicadores em relação ao que foi ou não alcançado da Agenda 2030. E a agenda, né, ela tem aquela estrutura dos ODS, das metas e dos indicadores. Isso, você tem os princípios, as políticas e a forma de execução dela. Tudo que foi feito dentro da agenda, ela parte do princípio que ela é de uma integração, que ela é universal e que não pode ser deixado para trás. Eu até deixei aqui um link para vocês de um vídeo no YouTube que eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é sobre o que é esse não ser deixado para trás. Em poucas palavras, significa que, independente do seu gênero, da sua raça, da sua condição social, você tem que fazer parte da Agenda 2030. O que está sendo dado nela de melhoria também deve chegar para você. Então, se a gente quer uma educação básica, ela não tem que ser só para as pessoas que têm dinheiro, tem que ser para todo mundo. E quando você está desenvolvendo políticas que são relacionadas à Agenda 2030, você tem que levar em consideração esses três efeitos. São os efeitos integradores, multiplicadores e de aceleração. Todos os ODS, eles possuem vínculos entre eles, de forma que, a partir do momento que você desenvolve uma política para um deles, você vai estar impactando em outros. Então, você tem que considerar que eles são integrados e que as suas ações são multiplicadas a partir dessa integração deles. E o ideal é que a sua ação não seja restrita, que a sua política não seja restrita só à sua localidade, à sua cidade, ao seu país, né? Que ela possa ser replicada em outros locais. E aí que você entra nos efeitos de aceleração. A partir do momento que você tem essa replicabilidade das ações e das políticas, você vai alcançando cada vez mais a proposta da Agenda 2030. Em termos de execução, o que você tem? Que a Agenda 2030 é indivisível, ou seja, todos os 17 ODS, todas as 169 metas, elas têm que ser alcançadas. Então, não você, vou alcançar só o ODS 6, que é o ODS. Não, você tem que alcançar todos, tem que alcançar de biodiversidade, mudanças climáticas, de saúde, de igualdade de gênero. Tudo
que você tem ali está interligado. E não é recomendado que desenvolva uma ação que seja mais conveniente para você. Então, quando você pensa numa ação política de um Estado, de um país, né, desenvolvendo algo, não é que tem que ser conveniente para ele. Tem que ser naquele que realmente ele precisa, não que vai ser fácil, o mais fácil de ser alcançado. Ele tem que ver o que o país precisa e como que ele pode trabalhar da melhor forma possível para você alcançar esse desenvolvimento sustentável proposto pela Agenda 2030. E aí, na execução dela ainda, todos os ODS, eles vão ter essas metas que vão estar ligadas às responsabilidades dos governos locais e regionais. Sim, os tomadores de decisão, os fazedores de política, eles são responsáveis por executar e levar a implantação dos ODS para a sua região, né? E, ao mesmo tempo, eles têm que oferecer uma disseminação do que se trata a Agenda 2030. Então, você está propondo algo que a população tem que ter o conhecimento. Então, não basta você falar assim, estou trabalhando com a Agenda 2030. Tá, mas o que é a Agenda 2030? Então, você tem que levar esse conhecimento para a população. Por isso que eu entro mais uma vez nessa importância que você tem de você simplificar o linguajar técnico de tudo, incluindo da Agenda 2030, para a população, que muitas vezes não entende do que se trata. E uma coisa que a Agenda 2030 traz é que você até tem um ODS sobre isso, que é o 17, que é de parcerias, é de você envolver as partes interessadas. Então, não é só os estados eles têm sim essa responsabilidade, mas cada indivíduo, enquanto parte da população, também tem. Então, as empresas vão ter uma responsabilidade, as universidades vão ter uma responsabilidade, vocês, enquanto estudantes, também têm uma responsabilidade. Por isso que todo esse envolvimento da população, ele é necessário. E você tem que trabalhar com isso para sensibilizar a população. Se você não informa do que se trata, você não vai ter uma conscientização e uma melhoria nessa execução dos projetos. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a população não sabe acontecer, não sabe do que precisa ser feito, ela também pode cobrar dos governos. Então, é uma via de mão dupla. Os governos, eles mostram o que está acontecendo, eles explicam o que é para a população e a população também cobra deles na execução dessas ações. E eu diria que o coração, né, da Agenda 2030 são os ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles vão trazer, né, os principais problemas e demandas, né, da população, tanto no âmbito internacional quanto no nacional e local. E como é que chegaram nele, né? Como é que foi esse processo? A escolha desses 17 objetivos não foi por acaso. Desde os objetivos do milênio, a ONU vem trabalhando de uma forma melhor de você conscientizar e trabalhar no que está sendo necessário para você mudar o mundo. E a ONU simplificou tudo nessa imagem, que é uma forma de você visualizar fácil e já enxergar do que se trata. Toda a escolha das cores, até dos símbolos, ela é proposital. Se uma criança olhar, ela vai saber do que está se tratando. E, ao mesmo tempo, você tem toda essa proposta, toda essa melhoria, toda essa participação no desenvolvimento deles, você não tem uma cobrança no cumprimento. Então, eu até trago aqui para vocês, não existe um compromisso jurídico que obrigue um país, um estado ou uma empresa a cumprir a Agenda 2030 e os ODS. É muito mais um cunho diplomático, ético e político. E aí, mais uma vez, eu falo, não existe no sistema internacional uma instância, uma organização ou alguma empresa te obrigue a fazer isso. Os países, eles seguem porque eles querem, porque eles têm essa sinergia entre os objetivos deles. E o que eu gosto muito dos ODS, desses 17 ODS, é que eles trabalham, né, com desenvolvimento sustentável, mas com uma proposta dos 5 P's, que é você trabalhar com as pessoas, na verdade, a paz, por meio de parcerias para você melhorar para o planeta. E todos os 17 ODS, eles vão trabalhar com alguns dos P's.
E aqui eu trago para vocês como que os 17 ODS, eles vão se intercalar com os 5Ps e com o desenvolvimento sustentável. E, e o legal dele é que é tudo interligado. Então, você está trabalhando com um aspecto da água, você está impactando diretamente no planeta. Mas aí você impacta nas pessoas, na prosperidade, você pode promover a paz e por meio de estabelecimento de parcerias, por exemplo, cooperação hídrica internacional. É uma forma que eu vejo que você tem de estabelecer políticas, é um linguajar fácil, se você visualizar. Ok, eu sei o que eu tenho que trabalhar e eu posso encontrar as consequências em todos esses 5Ps. E por isso, os ODS, eles trazem muito as conexões. Toda a proposta da Agenda 2030 é por meio de parcerias, é por meio dessas interconexões. Então, você tem os governos fazendo a política, você tem a comunidade se envolvendo, você tem a academia, sim, a academia é muito importante estar ali, é ali que está sendo desenvolvida a ciência, é ali que você vai encontrar os dados para fornecer embasamento técnico e científico para as outras ações. E as empresas, né, o capital privado, ele também tem um papel a contribuir. Por isso que esses 4 atores, eles têm que trabalhar juntos para você atingir os 17 ODS e a Agenda 2030. E aqui eu só trouxe para vocês um adendo sobre os objetivos do milênio. Eu não sei se vocês já conhecem eles, se vocês já ouviram falar. Nos anos 2000 ele estava bem no auge, eu diria, da proposta. Só que o ponto dos ADM é que eles trabalhavam com ou ênfase social ou uma ênfase econômica. O meio ambiente, ele era deixado só no ADM 7, que é a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Mas ele não trabalhava com coisas específicas, como as mudanças climáticas, a questão da paz, a questão da água, saneamento, a questão da vida marinha. Era uma coisa muito abrangente e não especificava do que estava sendo acontecido. Precisava, né, mudar. Mas, de qualquer forma, eles foram a origem, né, dos ODMs. E aqui do lado, eu trago para vocês o que foi alcançado. Então, os ODMs, eles valeram de 2000 a 2015, e a partir de 2015 a 2030, a gente tem os ODS valendo. E o alcance dos ODM, ele variou muito de país para país. Em si, vocês verem aqui no gráfico, você teve, alguns alcançaram todos os objetivos, outros não, alguns ficaram ainda. E um ponto que ele mencionou foi muito da questão dos dados insuficientes. Então, os países não reportam o que é feito. E então, eu diria assim, ok, temos todos isso, mas a gente não consegue melhorar. A gente sai desses 8 objetivos, desses 21 metas e 100 indicadores, e a gente precisa ainda melhorar, desenvolver, aprimorar. E aí eles partem para os ODS. A grandiosidade dos ODS, ela até assusta. Você vê, nossa, tem muita coisa para fazer. Mas se você começar a entender o que são cada um dos ODS, como é que você pode trabalhar com as conexões dentro deles, ele não se torna uma coisa tão assustadora nesse aspecto. E uma das grandes diferenças, né, dos ODMs para os ODS é que os ODMs, eles eram apenas para países desenvolvidos. E o foco dele era muito mais em aspectos de pobreza. E os objetivos eram específicos, né? Os desafios eram específicos, você não trabalhava com uma sinergia. E os ODS, eles já vêm com uma outra proposta. Então, todo mundo tem que estar participando, independente se você é rico, se você é pobre, desenvolvido ou em desenvolvimento. E você quer que isso chegue para toda a população, independente das disparidades socioeconômicas que ela tenha. E ele não visa a pobreza, ele visa o desenvolvimento sustentável. E aí ele traz uma abordagem muito mais holística de como que você pode alcançar.
E o processo dele, que é uma das novidades, né, que você teve, é que foi um processo de bottom-up. Tudo que foi desenvolvido, todos esses 17 ODS, as 179 metas e os indicadores, eles surgiram dos países. Os países participaram de um processo de definição para chegar naquilo lá. Não, veio um resultado, veio um mandato, assim, ó, você tem que cumprir isso. Mas não explicou como que aquilo tinha surgido. Então, você tem essa diferença. E os ODS, né, com essa proposta de bottom-up, foi uma novidade que você teve na definição de acordos internacionais ambientais. E aí, aqui no Brasil, como que funcionou? O Brasil, ele participou do processo de elaboração da Agenda 2030 e dos ODS. Então, ele estava envolvido nesse processo de desenvolvimento. Depois de 2015, quando se definiu a Agenda 2030, o Brasil, em 2016, ele criou, né, ele ratificou, né, a Agenda 2030 e ele criou uma comissão nacional para os ODS, que é a CNDOCS. Mas, atualmente, a CNDOCS não existe mais, ela está e a gente não tem nenhuma instância federal, né, administrativa federal, que esteja cuidando do avanço da Agenda 2030 e dos ODS no Brasil. Então, é um retrocesso que a gente teve de 2015 para cá. Até aqui nos ODS, vocês têm alguma dúvida? Não, acho que está tudo bem. A partir de quando que houve essa descontinuação aí da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável? A CNDOCS ela foi extinta em 2019. Então, a gente não tem mais nada a nível federal que seja responsável por tocar a Agenda 2030 e os ODS. O que tem acontecido e que eu vejo como um ponto positivo é que as cidades e os estados, eles têm tocado essa agenda. Então, São Paulo, enquanto município, tem uma comissão para a Agenda 2030. São Paulo, enquanto estado, também tem uma comissão para a Agenda 2030. Uberlândia também tem uma secretaria voltada para isso. As cidades, elas têm se unido, tocar e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável sem o apoio a nível federal. Beleza. Obrigado. Imagina. Bom, se ninguém tem mais dúvida, eu vou entrar sobre o Acordo de Paris. Tudo bem? Tudo certo. 2015 foi um ano muito agitado de meio ambiente. Você tem tanto a Agenda 2030 quanto a definição do Acordo de Paris na COP de 21. Até a gente chegar em 2015, até a gente chegar nessa COP, a gente teve todo... eu trago até para vocês essa linha do tempo que o professor também comentou e o grupo também falou, né, em relação ao IPCC. Como que cada reunião pode chegar ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris, né, ele todas as reuniões, aqui, se a gente não reduzir a nossa de gás de estufa, se a gente não melhorar nesse aspecto, nosso nível do nossa temperatura e nosso desejo ártico vai aumentar, ou seja, que muda o que a gente está fazendo. Tudo que foi para de Paris, ele é constante com a 2030. Aí a gente chegou ao Acordo de Paris. Então, é um acordo com o geral de você fortalecer toda a ação global com relação à mudança do clima. Então, todo país vai ter uma área em combater as mudanças climáticas. Então, ele foi aprovado por 195 países, partes, né, na reunião do IPCC, na COP21, que se comprometeram a reduzir os gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, sempre visando o desenvolvimento sustentável naqueles três aspectos, de você lidar com o ambiental, o social e o ambiental. E ele vai entrar em vigor em 2016. Por que, quer dizer, como é que ele entrou em vigor? Um dos requisitos
que ele tinha para entrar em vigor é que pelo menos 55 partes dele, desses 197, ficassem. Então, se vocês lembrarem daquele quadrinho de processos que o professor João Paulo mostrou para vocês, como que funciona de um acordo ambiental internacional ser reconhecido pelo país, eles têm uma etapa que é a ratificação. Então, para o Acordo de Paris entrar em vigor, essas 55 partes, elas teriam que ratificar o acordo. E o que representa essas 55 partes? Elas representam 55% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. E aí, só um adendo, a União Europeia, por exemplo, ela representa 12% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Então, tinha toda uma representatividade para ele realmente estar vigorando. E quando eu falo de gases de efeito estufa, eu acho que vocês já devem até estar bem, bem com um conhecimento até maior que o meu, entra dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. Essa parte de química nunca foi meu forte, até por isso que eu fugi bem dessa área na graduação e na pós-graduação. E os fluorocarbonetos também. E aqui eu trago para vocês a produção acumulada desses gases de efeito estufa de 90 a 2021. Olha a porcentagem que tanto Estados Unidos e China eles têm. Os dois juntos, aí 31%, né, da emissão acumulada. E todos esses países, eles têm uma responsabilidade quando a gente pensa nas mudanças climáticas, enquanto que eles impactam ou não. Principalmente os Estados Unidos, né, com esse digníssimo presidente deles. E, além dos Estados Unidos eles estarem, né, saindo, né, falarem que vão sair do acordo, principalmente por conta do Trump, vamos ver se agora com as eleições pode mudar essa situação. Angola, Eritreia, Irã, Iraque, Líbia, Sudão do Sul, Turquia e Iêmen ainda não ratificaram. Eu até olhei ontem na base de dados da ONU para ver se tinha alguma mudança, pelo menos no site não teve nenhuma mudança nesse aspecto. Então, esses países ainda, eles não ratificaram o Acordo de Paris. E os Estados Unidos está nessa de vou sair. Eu realmente espero que o próximo presidente dos Estados Unidos cancele essa ação. Bom, sabendo do comprometimento dos países e os países ainda não ratificaram, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho das medidas, né, de redução de gases que foi proposta. Tudo das propostas do Acordo de Paris é para assegurar que o aumento da temperatura média global ficasse abaixo de 2 graus Celsius. E também que você aumentasse a capacidade de adaptação a qualquer alteração climática. Quando a gente fala em mudança climática, o pessoal fala muito de ações de mitigação e adaptação. São dois conceitos chaves que eles têm em políticas que você tenha para combater as mudanças climáticas. E tudo isso, você assegurar a temperatura e aumentar a capacidade de adaptação, tinha que ser por meio de recursos financeiros consistentes, né, que promovessem uma baixa emissão de gases de efeito estufa. A Agenda 2030 e o Acordo de Paris, eles batem muito nesse aspecto de finanças sustentáveis, de você ter recurso financeiro disponível para você produzir, né, e alcançar os objetivos e as metas, mas ele tem que ser um recurso sustentável, não pode causar impactos ao meio ambiente. Então, você tem que saber de onde está vindo o dinheiro. E algum dos compromissos, né, que os estados, as partes assumiram foi elaborar inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa, implementar programas nacionais ou regionais para mitigar as mudanças do clima, promover o desenvolvimento, a difusão de tecnologias, promover a cooperação científica, tecnológica e promover em questão de educação sobre mudanças climáticas. Os planos diretores municipais, eles têm, por exemplo, que ter
pelo menos um capítulo, ou pelo menos algum item que tem uma referência à mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Infelizmente, não é isso que ocorre. Muitos planos diretores municipais, eles ainda carecem desse aspecto. E, além disso, né, os países concordaram de, a cada 5 anos, compromissos climáticos, focaram também na questão de transparência. Então, a gente vai reportar o que a gente está fazendo, a gente vai mostrar de onde está vindo o dinheiro. Países desenvolvidos se comprometeram a financiar para auxiliar países em desenvolvimento. E alguns deles também colocaram que eles iriam alcançar emissões líquidas, né, de gases no longo prazo. Então, eles trabalharam de adaptação, mitigação e resiliência das sociedades. E, falando dos recursos financeiros, como eles estavam nessa de temos que ter recursos financeiros sustentáveis, a proposta foi de criação de um fundo, né, que foi o Fundo Verde para o Clima, de você receber esse aporte de países, sobretudo desenvolvidos, e o GEF, o Global Environmental Facility, ele também ficou responsável por fazer essa transferência de recursos de países desenvolvidos para os em desenvolvimento. O GEF tem bastante ações no Brasil, até a Bacia do Prata, né, o SIC, que é o meu estudo de caso do doutorado, ele recebe aporte pelo GEF. E aqui eu trago, né, que o GEF ele foi estabelecido pelo Banco Mundial, pelo PNUD, pelo PNUMA, para você fazer toda essa gestão de dinheiro. Já o Fundo Verde para o Clima, ele foca na promoção de mitigação para as mudanças climáticas, e até 2020, eu não sei se ele alcançou, mas a meta era que até 2020 o Fundo Verde do Clima tivesse 100 bilhões. Eu não verifiquei se com a pandemia, né, com os impactos econômicos que a pandemia causou, se eles conseguiram alcançar esse papel. E uma novidade do Acordo de Paris foi trazer essa contribuição nacionalmente determinada. Então, cada país, ele pôde assumir, né, uma responsabilidade em relação à redução das emissões domésticas de GEF. Então, eles puderam pensar, nós vamos diminuir tantos por cento. E cada NDC, ela vai variar, né, de acordo com a capacidade do país em alcançar e contribuir para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Elas têm que conter metas quantificáveis e com parâmetros bem estabelecidos. No caso da NDC do Brasil, logo em 2017, o Brasil já confirmou a sua adesão ao acordo e traçou duas metas principais. Que primeiro foi reduzir as emissões dos gases em 30% e 37%, né, abaixo dos níveis de 2005 até 2025, e reduzir as emissões de gases em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Então, tem uma meta primeiro para 2025 e depois para 2030. Além disso, ele se comprometeu ao fim do desmatamento ilegal, a restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares, a recuperação de hectares de pastagens, integração de hectares de lavoura, pecuária e floresta, uma maior participação de fontes renováveis na direção de energia elétrica, um aumento, né, da participação da fonte hídrica na geração de eletricidade, um aumento da eficiência elétrica e você mudar também as fontes derivadas de cana-de-açúcar, você tem uma promoção delas. Só que, bem, não foi bem isso que aconteceu. O Observatório do Clima, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês entrem, porque ele traz bastante dados por meio do seu sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa. E ele é independente, né, do governo, então os dados deles são bem, a gente considera como confiáveis. E a estimativa dele para 2020 foi que o Brasil ficará pelo menos
2% acima do objetivo para 2020 e não tem nem sequer os instrumentos para atingir os compromissos do Acordo de Paris. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele várias vezes, até na COP do ano passado, ele falou que o Brasil tem dado passos largos na promoção das ações de combate às mudanças climáticas e reafirmando sempre os compromissos internacionais em relação às mudanças climáticas. Só que, bom, não é isso que a gente vê as florestas queimando cada vez mais. Aqui eu trago para vocês até um dado sobre o quanto que você teve de corte de árvores, né, de desmatamento na Amazônia, de 2015 a 2019. E esses são dados do INPE, né? Então, você vê o quanto que a gente teve de crescimento do desmatamento. E o Brasil tinha feito um compromisso de zerar, né, isso. E junto com essa falta de interesse do governo, dessas falsas nas discussões internacionais, a gente tem ainda a pandemia e os impactos da pandemia em cada um dos setores contribuem para a geração de gases de efeito estufa no Brasil. Esse dado, ele é de apuração de 2018, mas o Observatório do Clima, ele está avaliando como que vai ser o impacto da pandemia, né, do Covid, em cada uma das emissões. Então, o que você tem é que espera-se, né, que você tenha uma melhoria em redução das emissões por conta, né, em cada setor, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você considera a trajetória de emissões em 2020, você tem um aumento das emissões. As estimativas da ONU, que é esse gráfico que eu trago do lado, é que você tenha uma diminuição, né, de 6% na emissão dos gases de efeito estufa, só que ainda ele é baixo considerado o que você precisa alcançar para atingir as metas do Acordo de Paris. E aí agora eu trago uma questão para vocês, para a gente fazer um rápido por conta do tempo da aula. Como que a gente teria uma sinergia maior, né, entre a Agenda 2030 e o Acordo de Paris? E a recuperação ambientalmente correta após pandemia. E aqui, para explicar para vocês essa figura, é sobre as NDCs e sobre os ODS, como que a gente pode trabalhar com eles. Agora a palavra é de vocês, também se tiverem dúvidas, comentários, podem falar. Isabela, uma coisa que me chamou a atenção foi que as metas que o Brasil estipulou para a redução dos gases de efeito estufa foram 37% até 2025. Só que isso foi proposto em 2017 e em comparação com 2005. Já não havia diminuído bastante? Como que era a situação? Eu não peguei esse gráfico para vocês, mas uma das críticas foi feita quando o Brasil assumiu essa meta foi por que vocês estão usando dados de 2005? Por que vocês não estão usando dados mais recentes, sendo que esses dados estavam já disponíveis? Uhum. O primeiro que você tem é que, no começo, ok, vamos diminuir as nossas emissões. Você teve uma diminuição, mas a partir do momento que se propagou cada vez mais as queimadas e o desmatamento, aumentou ele. Entendi. Para o tamanho do Brasil e para a representatividade que o Brasil tinha, né, naquele período inconstitucional na temática ambiental, metas até simples, eu diria. Ô, Isabela, só para deixar uma provocação aqui, são 4 horas já, mas só para provocar no bom sentido. Como os países podem anunciar metas, são voluntárias, né? Eles não têm que cumprir uma meta definida pela ONU, pela Convenção, né? O risco não é da gente chegar em 2030 muito aquém da expectativa, porque
se não tem uma régua comum para todos, fica uma coisa meio estranha, né? Tudo bem que o protocolo de Kyoto tinha uma regra que você tinha que reduzir em 2012 as emissões correspondente ao ano de 2005, né? Só valia para os países desenvolvidos. E só 3 países ricos cumpriram a meta. Tudo bem que não funcionou também, mas a gente não está correndo o risco de chegar em 2030 muito aquém, porque os países vão reduzir aquilo que eles querem, né? Quer dizer, que eles acham que podem, quer dizer. Não está faltando aí digamos, uma régua da ONU para balizar o que os países podem ou não podem fazer? Professor, é para mim ou é para a turma? Não, para você também. Não, para você também. Deixar para eles pensarem, para a gente. Professor, eu preferia, assim, eu vejo que seria muito mais eficiente você ter uma normativa de cima para baixo. A partir do momento que você fala, ok, você pode falar o quanto que você acha que você vai contribuir. Cada país lançou o que ele achava que era melhor para ele. E eu senti falta do Brasil apresentar uma proposta mais audaciosa nesse quesito. Uma coisa que também chama atenção é que mesmo os próprios países estarem estipulando as metas, é que muitos deles não vão cumprir a meta que eles mesmos propuseram, que não foi nenhuma coisa estipulada pela ONU, né? Eles não vão. E eu vejo que uma das desculpas que eles vão usar agora é muito, por conta da pandemia. Com certeza. A Isabelle mandou uma questão no chat: como adaptar os indicadores de cada para os projetos mais locais de educação ambiental? Isabelle, acho que a primeira forma é você primeiro explicar o que são os ODS e inserir isso numa educação ambiental. Ok, como que a gente pode trabalhar com cada um dos ODS dentro da educação ambiental? Os indicadores, quem reporta para eles são os estados. Então, não, mais uma vez, não tem um comprometimento de nenhuma das partes em fazer esse reporte. E se você entrar no site dos indicadores, eu até assusto. Tem dados de 2016, 2017, o Brasil não reporta os dados desde 2017. Você tem uma carência enorme disso. E você saber cada um dos itens, se você conseguir levar isso para dentro de uma escola, para dentro mesmo de uma proposta de educação ambiental, você tem que simplificar ele da maior forma possível. Eu não acho os indicadores uma coisa difícil de você enxergar. Pelo menos na questão da água, os indicadores, eles são até simples de você serem compreendidos. Eu não acho o linguajar deles difícil. E a Unesco, ela tem todo um material de como que você pode implementar ODS em escolas, trabalhar ele com educação. Pessoal, algum outro comentário? Isabela, você disse que seria interessante mais uma abordagem de cima para baixo, assim, para ser seguido esses objetivos. Pensando, por exemplo, que o país não colocar uma meta que ele acha que é bom para ele e aí acaba não seguindo. Mas aí de onde que viria essa autoridade, assim, para poder determinar que seguissem isso? O problema, Gabriel, não existe uma autoridade que te obriga a cumprir algo. No mundo da Isabela ideal existiria, mas não existe isso agora. Sim, Parte muito mais felizmente. da vontade do Estado, de um comprometimento até de uma sinergia entre os governos. Enquanto analista de relações internacionais, eu vejo que a nossa sociedade internacional está muito desigual nesse aspecto de interesse. Você não tem mais toda a sinergia que existia em 2015. Você não tinha uma liderança até em termos ambientais, um país assim encabeçando as discussões assim, não para frente.
a atuação do Barack Obama em 2015 ela foi essencial para você alcançar tanto a Agenda 2030 quanto os ODS. E nessa época o Brasil estava com a Isabelle Teixeira de ministra de Meio Ambiente, ela também, ela era reconhecida internacionalmente. Tinha um respeito muito grande quando ela falava. Agora a gente não tem mais isso. O Brasil, por exemplo, ele não é mais ouvido como ator internacional na temática ambiental. Teve um retrocesso, um momento importante, assim. É enorme. Todo o caminho, né, que foi percorrido pelo país em termos de liderança ambiental perdeu-se nos 5 anos. Pessoal, mais algum comentário? Alguma dúvida? Professor, algum ponto a ser levantado? Isa, eu achei ótimo, muito completo. E o professor falou que não no chat. Eu tenho um chat. Pessoal, da minha parte, então, é isso. Não sei se o professor vai querer comentar alguma coisa ou se ele já vai encerrar a aula. O professor está encerrando a aula, pessoal. Tá bom. Tchau, tchau. Tá, gente. Tchau, Isabela. Ah, não, calma. Vai ter alguma Obrigada coisa pela ainda? aula. Tipo,